Bom dia. É impressionante observar como persiste o endeusamento de personagens históricos, né, conhecidos por filósofos, como Platão, o filósofo dos filósofos, né, ou como Aristóteles, o filósofo da cristandade. Aristóteles era lido no início da cristandade, nas igrejas, né? Quando ainda não era permitido traduzir a Bíblia ou ler a Bíblia, né? E as pessoas eram majoritariamente iletradas, né? E Aristóteles foi o grande livro-texto nas missas dominicais durante o início da cristandade e por toda a Idade Média. Tá? Aristóteles, discípulo direto de Platão. E até hoje, vemos esses ditos filósofos reinando na pseudo-intelectualidade e na pseudo-intelectualidade brasileira, como nos terríveis casos de falastrões como Clóvis de Barros, Cortella, mas também em Karnal, Pondé e, sobretudo, no ocultismo de Lúcia Helena Galvão. Isso é terrível, sofrível, ver que esses falsos intelectuais que parecem ter estudado no fascículo Filosofia da Enciclopédia do Estudante, né? Eles só conhecem Platão e Aristóteles. E os estoicos, Platão, Aristóteles e os estoicos abriram caminho para a cristandade. E aí reinam os doutores da Igreja Católica. A Bíblia, ela é estruturada, a decisão entre livros canônicos ou não canônicos, oficiais ou apócrifos, é católica, está nas mãos do catolicismo, ok? Recém-fundado, que sob ataque, dada a quantidade de absurdos que a Bíblia contém, eles foram obrigados a ajeitar as coisas. Isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui é oficial, isso aqui não é tão oficial, isso aqui tira, isso aqui corta, isso aqui muda, isso aqui substitui. Então, na mão dos copistas católicos, na ausência de máquinas de Xerox e na ausência de gráficas, os copistas, enquanto produziam cópias da Bíblia, eles alteravam aqui e ali, davam o seu toque. E depois, confrontado com os antigos escritos encontrados em uma caverna em Corã, né, no Mar Morto, uma vez comparados com esses escritos realmente arqueológicos, pôde-se notar o quanto foi ajeitado na Bíblia, além do que livros considerados oficiais e não oficiais estavam originalmente no mesmo plano, juntos, mas eles trazem muitos problemas para a Igreja. O Papa Leão X já havia notado: vocês não sabem o perigo das pessoas lerem a Bíblia, perigo para o negócio dele, perigo para o negócio da fé, porque realmente a Bíblia é um livro sanguinário, é um livro assassino. Você espreme e não sai nada do que as pessoas imaginam que esteja na Bíblia, como afeto, amor, etc. Mas enfim, a pavimentação do fenômeno crístico, cristão, ela dependeu de sobremaneira de Platão, Aristóteles, que advogavam
em favor da realeza, que advogavam em favor da escravatura, que advogavam em favor do ódio contra a mulher. Eu não estou falando de desprezar a mulher. Eu estou falando de odiar a mulher. O fenômeno chamado de misoginia. E eu escrevi 2 livros, uma duologia, portanto. O primeiro volume se chama Eva, As Origens da Misoginia, e o segundo volume se chama Maleus Maleficarum, Deuses que não amavam as mulheres. Maleus Maleficarum é o nome também traduzido como Martelo das Bruxas, é um livro utilizado na Idade Média para justificar o assassínio, a tortura e assassínio de mulheres e crianças, normalmente crianças do sexo feminino, queimadas vivas e que sofriam tortura indizível nas mãos desses homens doentios, santos da igreja, doutores da igreja, né? Que legislavam em nome da igreja cristã católica. Portanto, hoje, as diversas facções do cristianismo não observam e não notam que bebem da mesma fonte bíblica estruturada pelos católicos. Mas, enfim, as atrocidades católicas, de certa forma, continuam sendo endossadas, e entre elas o ódio à mulher. Então, aqui estou para falar desses filósofos, pseudo-filósofos, e para falar desses santos e doutores da igreja, não somente da igreja católica, mas depois os baluartes do protestantismo, como Martinho Lutero e Calvino. Vamos falar de como eles tratavam e consideravam, o que eles pensavam sobre a mulher. Vejam bem, eu vou colocar as palavras na boca desses pseudo-filósofos. Platão e Aristóteles são os vencedores. Eles foram propagados pela história por serem os vencedores, porque falavam a favor do status quo. Agora, Leucipo, Demócrito, Epicuro foram esquecidos, varridos da história. Seus livros, suas obras foram queimadas. Você sabe, por exemplo, que esse Platão, que Lúcia Helena Galvão endeusa, Clóvis de Barros Cortella endeusa, ele conclamou os seus discípulos a recolherem e queimarem as obras de Demócrito, e com ele na fogueira. Okay? Ele foi dissuadido da ideia porque Demócrito já tinha repercutido bastante, suas ideias haviam repercutido e eram muitos exemplares para eles recolherem. Okay? Mas ele pensou nisso. Isso é puro fascismo. O fascismo tem origens claras na República Platônica, claríssimas. Okay? Aristóteles, seu discípulo mais famoso, vivia com roupas extravagantes, usando joias, cabelos sempre muito penteados, de forma espalhafatosa, como nos conta o importante historiador Diógenes Laércio, e também advogava em favor do status quo, ou seja, reconhecendo a superioridade de uns sobre outros, aceitando a escravidão e deplorando a condição da mulher. Mas vejamos, isso aqui posto em contexto, mas quando você faz uma citação direta de um desses filósofos e santos, ditos santos e doutores, você normalmente é acusado de tirar a declaração de contexto. Mas observem que ditas palavras, ditas ideias estão completas na citação. Não importa o contexto, aquilo seria um absurdo. Ok? Então, assim, comecemos, por exemplo, com Aristóteles. Né? Aristóteles
Ele falou sobre quase tudo e errou sobre quase tudo. Dava para escrever uma enciclopédia de asneiras com tudo que Aristóteles diz. Aristóteles, grande discípulo, principal discípulo de Platão, né? Então vamos ao que Aristóteles pensa sobre as mulheres. Abre aspas. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Fecha aspas. Observe também que o pensamento freudiano, né? Freud, trata a mulher da mesma forma, ou seja, a mulher freudiana, a mulher para Freud, é um homem sem pênis. Toda a estrutura do edifício freudiano está fundamentada neste problema da mulher à procura de um pênis para chamar de seu, ok? Vamos a Calvino, ok? Jean Calvin, ou João Calvino, teólogo, ele é o grande doutrinador do protestantismo presbiteriano, o protestantismo metodista. Ele é o grande teólogo das igrejas evangélicas ditas reformadas, congregacionais. Calvino é uma figura importante nessa hermenêutica que ele desenvolve, de que tudo já está pré-definido, você só precisa reconhecer que foi escolhido por Deus, mas os escolhidos já estão definidos, ok? Nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar a sua condição diante de Deus, a não ser o fato de aceitá-lo, ok? Pois Calvino, ele acha o seguinte da mulher, abre aspas, a mulher é mais culpada do que o homem porque ela foi seduzida por Satanás e assim desviando o marido da obediência a Deus, sendo um instrumento de morte para todos e para a perdição. É necessário que a mulher reconheça isso e que ela aprenda que deve estar submetida e não apenas contra o marido. Esta é a razão suficiente para que hoje ela seja colocada abaixo por sua ignomia e vergonha. Fecha aspas. E fecha a boca, né? É assim que os santos, nesse caso, o teólogo máximo do protestantismo, ao lado de Lutero, é isso que ele pensa das mulheres, né? Ele acha que as mulheres, elas são mais culpadas, sempre o assunto da culpa, né? Ela foi seduzida por Satanás e ela desvia o marido da obediência, provavelmente por causa do sexo. Agora, o sexo é fundamental para a vida, né? E volto e insisto, na queda no paraíso não tem maçã, não tem sexo, ok?